Paz do Senhor, povo de Deus! Evangelista Rafael Dominicali aqui. E estamos começando o último episódio desse estudo Crescendo em Amor pela Igreja, baseado nesse livro fantástico aqui do Pastor Jorge. Já está meio desgastada a capa aqui, porque é um livro de 1997, foi publicado em 97, né? Ainda no contexto da construção, da compra do terreno da nossa igreja sede em Jundiaí. Mas esse livro contém ensinamentos poderosos de um homem que é apaixonado e especialista em igreja. Um homem que tem quase, ou não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas em 2021 ele tem 59 anos de ministério, pastor Jorge Navac. Então, honra quem honra, nós precisamos ouvir o que o homem de Deus, com tanta experiência, com tanta autoridade, vinda da sua experiência, das suas experiências, traz para nós. E nós ouvimos que a igreja é como a Arca de Noé, que tem o seu propósito de salvação, de conduzir as pessoas e de manter o mundo salvo. Veja só, a igreja é um mistério divino na terra. Por que a terra não é consumida, mesmo em meio a tanto pecado, tanta guerra e rumor de guerra? Por que o mundo permanece? Porque a igreja está aqui. Nós somos o sal da terra, é o que preservamos esse lugar. E a Arca de Noé fez a mesma coisa. Ela, como uma arca, né? Uma grande casa, ela salvou o mundo de então. Né? Toda a criação divina foi compactada ali dentro da Arca de Noé. Como que foi isso, evangelista? Está na Bíblia, meu irmão. Se foi como os seus animais foram de dois em dois, né? Se foram como filhotes ou adultos, não sei. Eu acho, acredito, penso, creio e deduzo que foram como filhotes, porque imagino o tamanho, né, do problema que seria carregar tantos animais adultos ali dentro da arca. Mas a questão é, por causa da arca, Deus salvou o mundo, manteve o mundo vivo, não é? Deus não destruiu o mundo, porque ainda deu uma segunda chance. Assim é com a igreja. Ah, se todos os governos soubessem do poder da igreja. É a grande arca de Noé, cujas tábuas de cipreste somos eu e você, meu irmão, cujo betume é o sangue de Cristo. E esse sangue de Cristo, passado, calafetado por essas madeiras, penetra uma na outra, trazendo a unção do Espírito Santo, que é o que nos liga. Eu e você fomos perdoados, fomos lavados pelo sangue de Cristo, mas é a unção do Espírito Santo, é o poder de Deus que nos mantém conscientes de que somos purificados e conscientes de que meu irmão também é purificado. Ele fomenta, ele promove a união e a unidade da igreja. Nós entendemos também que a igreja é lugar de comunhão com Deus, mas é lugar de comunhão com o próximo, assim como a cruz de Cristo. Nossa comunhão é vertical e horizontal sempre. Nós aprendemos também que a igreja é fundamentada em Cristo. E aquilo que nós produzimos sobre esse fundamento vai ser testado pelo fogo, seja madeira, palha, feno, ou ouro, pedras preciosas e prata. É o fogo que vai testar, entende? Porque o fogo serve para purificar algumas coisas, mas também serve para destruir outras. Muita gente aí anda destruído, desolado com a igreja, decepcionado, são os desigrejados, a igreja me machucou. Meu querido, é porque a obra que você tinha era de madeira, de palha. Não tem problema. Vamos reiniciar. Reinicia. Com inteligência e sabedoria e unção do Espírito Santo, a sua construção pode ser, a próxima, pode ser de pedras preciosas. Né? O fogo vai sempre provar o que a gente constrói. E no episódio anterior, nós ouvimos aí alguns princípios poderosos do voluntariado, da sinergia e do trabalho em conjunto, que é a interdependência. O que é interdependência? Ela é fruto do nosso desejo, da nossa intenção de estar em comunhão com o nosso irmão. Assim como a Bíblia fala, como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Eu identifico o que o meu irmão, que o meu amigo tem de bom, eu sei o que eu tenho de bom, junto com ele, o que eu tenho de bom, com o que ele tem de bom junto, tem um resultado exponencial, não é um resultado linear. 2 mais 2 são 4. Ele é exponencial. 2 mais 2 podem ser 600 milhões. E o legal, no episódio de hoje, nós vamos ouvir um exemplo prático do resultado de uma igreja com alta sinergia e alta interdependência. Lembrando que
Alta interdependência é o maior grau de maturidade que você pode chegar. E como nós ouvimos também nos outros episódios, aquilo que eu sou é o que a minha igreja é. Se você acha que a tua igreja é imatura, será que você é um grande maduro da história? Talvez não. Se você for maduro, você vai fazer as pessoas à sua volta querer e também a crescer em maturidade. Aprender a sair da dependência emocional, sair da dependência financeira, da dependência espiritual, para ser independentes. E essa independência trazer interdependência. E Deus age, meu querido. Deus age de forma exponencial. Eu vou trazer alguns exemplos poderosos hoje, então se ajeita aí no seu sofá, se ajeita na tua poltrona, na tua cadeira, porque hoje o papo vai ser bom. Glória a Deus por isso. O último capítulo desse livro, deixei o último capítulo para o final. Glória a Deus, né? O melhor. Não vou falar que é o melhor, porque os outros, meus irmãos, eu recomendo você comprar esse livro aqui. Ó, não tenho o que falar. Compre. Se você achar, compre. Compre esse livro aqui. Verdades sobre a Igreja. O pastor Jorge é um mestre. No capítulo 9, que é o último capítulo desse livro, o título é um sonho realizado. O que é um sonho realizado? A igreja. A igreja é um sonho realizado. Algumas palavras. Estar ligado profundamente a uma igreja vitoriosa é a realização de um sonho. Sonho de quem? Sonho da sua alma. É provável que o seu sonho seja viajar para fora do país, construir uma carreira de sucesso, chegar num cargo de CEO, de diretoria, ser um empresário, pegar o canudo na faculdade, na pós-graduação, no doutorado, no mestrado, se casar. São sonhos válidos. Mas o maior sonho de todos, meu irmão, porque esse sonho é o fundamento para a realização, aliás, a realização desse sonho é o fundamento para a realização de todos os outros, é você ter uma igreja que é a sua vida. Por que é a realização de um sonho? E o que eu tenho a ver com isso? Tudo a ver. Assista os outros episódios anteriores, que são bem curtos, e você vai entender o que eu estou falando. A unidade, a comunhão, a junção das nossas forças, das nossas capacidades é o que forma a igreja. Ter uma igreja exemplar, a igreja ideal, a igreja que Cristo vem buscar é missão minha e missão sua. Não é missão dos pastores exclusivamente. Eles têm o papel deles, eu tenho o meu, você tem o seu papel nessa comunidade. Entende? Um sonho realizado é a igreja ser vitoriosa. Esse é o maior sonho que você pode sonhar. Meu querido, uma igreja viva, forte, eficaz, eficiente, poderosa, vai afiar você para enfrentar os desafios da vida. Vou dar alguns exemplos superficiais, tá? Eu nunca tive problema para falar em público. Nunca tive. Sabe por quê? Porque, primeiro, eu faço parte de uma comunidade que é a Igreja Batista Casa de Deus, primeira Igreja Batista de Jundiaí. Eu faço parte de uma comunidade há 26 anos, mais de 26 anos. Então, eu cresci vendo grandes oradores falando. Pastor Jorge Navac, Pastor Clóvis Pontes, Pastor Roberto, Pastor Maurício, Pastor Paulo, Pastor Alessandro Ferrari, Pastora Edna. Eu vi grandes homens de Deus, a maneira que eles se impõem no púlpito. E eu fiquei assistindo aquilo. Quando eu tive a primeira oportunidade de falar em público, adivinhem, foi na igreja. Eu já tinha uma certa bagagem. O que eu fiz foi treinar os meus trejeitos. Resultado, quando fui para o mercado de trabalho, quando fui para a faculdade, quando fui apresentar meu TCC, quando fui fazer cursos de liderança, cursos de oratória, eu colocava a turma no bolso. Não é porque eu sou bom, não. É porque a minha faculdade, o lugar onde eu fui afiado e amolado foi aqui. Aqui o fogo pega, irmão. Igreja não é lugar de gente mole, de gente fraca. Aliás, se você tá fraco e tá mole, vem para a igreja, que Deus vai te fortalecer. Porque aqui o confronto é direto, irmão. Os seus valores são confrontados. O fundamento está aqui.
O mesmo Deus que põe o fundamento é o Deus que manda o fogo. E se os seus valores forem palha, feno, madeira, o fogo vai destruir. E Deus vai falar, vamos, está destruído agora, vamos tratar de construir direito? Vamos fazer algo agora de ouro, de pedras preciosas, de prata? Vamos construir algo diferente? A igreja é o lugar em que você tem a oportunidade, não só de treinar aquilo que você é e melhorar, mas você tem a oportunidade de seguir o exemplo de pessoas que seguem a Cristo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Você tem a oportunidade de receber direto do céu a instrução necessária para você vencer os desafios da vida. Sabia que tem muita gente em operação policial que não consegue prender algum bandido por aí e chama a irmãzinha lá de oração da igreja, porque aquela irmã tem autoridade, porque às vezes o bandido está com um espírito maligno nela? Você sabia disso? Isso é o que a igreja te proporciona. É a realização de um sonho, é crescer em maturidade, crescer em autoridade. A igreja te dá esse ambiente de confronto, meu irmão, para você acordar para a vida, para você acelerar os teus resultados, acelerar os teus processos e sair do mimimi. Sai do mimimi. Quer sair do mimimi? Vem para a igreja. Acorda, filho, acorda. Você tá saudável, tá em casa, tá assistindo o culto aí de casa só? Não estou te condenando, beleza, pode ficar aí, desde que você consiga criar um ambiente de culto dentro de casa. Agora, se você pode, querido, vem para a igreja, venha para a igreja. Aqui nós estamos tomando todos os cuidados. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas agora em 2021 nós estamos em pandemia. E a nossa igreja é uma referência aqui em Jundiaí, em região, em questão de cuidados com Covid. Pode vir para cá tranquilamente. E venha de peito aberto, pronto para ser confrontado, porque aqui você vai crescer. Realizar o sonho da igreja ideal, sua igreja, sua vida, é você pavimentar o caminho para a realização de todos os seus outros sonhos. Eu tinha um sonho de morar fora do país. Eu fui para fora do país. Por quê? Porque a minha base foi construída aqui na igreja. A minha família foi construída aqui na igreja. A realização do meu casamento, casei com a Daphne, que nasceu na igreja, foi realizado aqui também. Então, meu querido, quer sonhar alto? Sonhe com uma igreja viva, ativa, poderosa, cheia da graça, do poder e da unção de Deus, porque essa é a igreja que Jesus vem buscar. Você vai estar fora dela? Não, né? Um sonho realizado é sua igreja, sua vida. Quando sua igreja for sua vida, você está realizando um sonho. E vou te dizer uma coisa, sua alma sonha com uma igreja poderosa. Às vezes você não sabe por que está tão choroso, está lá deprimido. É porque a tua igreja, às vezes, não está bem idealizada, bem encaixada dentro do teu coração. Você identifica algumas coisas que precisam melhoradas, mas a sua postura é extremamente reativa, de reclamação, de fofoca, de mimimi. E você não toma uma postura de autorresponsabilidade, de acordar para a vida, entender o seu papel nesse organismo vivo que é a igreja, nesse grande barco que é a igreja, entendeu? Se uma das tábuas de cipreste resolve se rebelar da arca de Noé, a arca vai a pique, afunda. Lógico que Deus não vai permitir. Antes de uma madeira de cipreste ameaçar envergar e querer sair, ele já substitui por outra. Então, muito cuidado com a tua posição, meu querido. Olha só o que o pastor Jorge escreve nesse capítulo poderoso, capítulo 9. O assopro do Espírito Santo, imantando toda a alma e a sua própria vida, imantando toda a alma e sua própria vida, sem qualquer sacrifício de boa vontade, construindo e edificando a sua alma, transbordando das maravilhas divinas e concedendo-lhe o gozo eterno, aliviando as dores e as lutas da vida. É isso que você encontra na igreja, alívio das dores, tá? Qual é o edifício que nós estamos construindo? O edifício da alma. O que é a alma? A alma é a base do seu caráter, é a base do seu eu. Não existe outro lugar no mundo que você vai ouvir uma palavra viva, poderosa, que é fogo,
e põe a sua alma à prova para que ela identifique onde precisa ser melhorada. É na igreja. Sonhe com uma igreja poderosa, confrontativa, madura. Sonhe com ela. Evangelista, minha igreja já foi assim um dia, não é mais. Por que não é mais, será? Por que não é mais? É culpa do pastor, do evangelista, do professor? A responsabilidade é geral. Sempre tem algo que você pode fazer. Sempre, meu irmão. Talvez uma das coisas é fechar a boca e pensar, orar. Deus, meu Deus, o que eu preciso fazer, Senhor? O que eu preciso fazer? Ah, se Deus tivesse mais gente fazendo esse tipo de oração, a sua igreja seria melhor. Começando por você. E lembra que eu falei sobre sinergia, viver em conjunto, viver em comunhão, como um grande barco, como a grande arca de Noé? A sinergia, não é? A interdependência, para que uma madeira faça a estrutura do barco, depende de uma outra ser construída sobre ela, né? Essa interdependência gera a sinergia, que é a soma das energias, é a soma dos potenciais. É a soma dos potenciais. O poder que Deus derramou sobre a minha vida e derramou sobre a tua vida, somados, geram um resultado que não dá para calcular. Eu vou dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, o grande avivamento da Rua Azusa, 1906. Pastor Seymour, acho que é assim que se pronuncia. Pastor William Seymour, lá dos Estados Unidos, na Rua Azusa. Um grupo de 7, 8 pessoas no máximo resolveram se reunir num lugar ermo, feio, tá? Bem feio. Um lugar onde era estábulo de animais, depósito de material de construção. Eles resolveram se reunir, falamos disso em algum episódio anterior aí, sobre a reunião do corpo de Cristo, né? E buscar poder do Espírito Santo. Eles se reuniram unânimes em oração, buscando o Pentecoste, a grande colheita. Queridos, de 7 irmãos, nesses 7 irmãos em Cristo, né? Esses 7 irmãos receberam o que eles estavam pedindo. O Espírito Santo desceu sobre eles. E aconteceu no meio desses 7 irmãos, nada mais, nada menos do que o maior avivamento dos últimos séculos. O avivamento da Rua Azusa, que é caso de estudo em seminários, em outros lugares. Já virou tema de filme, tema de peças teatrais. E é estudado até hoje, o avivamento da Rua Azusa. O derramar de poder sobre esses 7 irmãos foi algo tão grandioso, gigantesco, que de 7 irmãos saíram, veja só, de 7 irmãos em Cristo, saíram mais de 600 milhões de pessoas convertidas, frutos desse ministério do que aconteceu na Rua Azusa. Quer exemplo melhor do que esse, do que a sinergia e a interdependência capaz? A fé de um irmão, somada com a fé do outro, somada com a fé do outro, somada com a fé do outro, desses 7, trouxe um resultado não linear. Eles não converteram de 7 para 7, 14. Não, foi exponencial, porque quem dá o crescimento é Deus. Esse crescimento exponencial gerou 600 milhões de almas para o reino de Deus. Isso é um número, logicamente, feito com base em algum cálculo estatístico. Pode ser muito mais do que isso, meu irmão. É certo, seguro que eu e você somos efeitos do que aconteceu na Rua Azusa. Entende? O poder derramado ali foi tão grande, tamanha sinergia, tamanha unidade que havia entre esses irmãos, que as pessoas passavam na rua e caíam. Pessoas que nem estavam indo para a igreja, caíam, cheias do poder do Espírito Santo, e eram atraídas para aquele lugar. De 7, Deus gerou 600 milhões. De 120, Deus gerou todo o Ocidente convertido para o cristianismo, eu e você. Entende? O poder da unidade, o poder de realizar esse sonho, que é a igreja ideal. E nós temos a nossa experiência aqui. O avivamento da nossa igreja, 1974, 70 pessoas subindo no monte, na Serra do Japi, resolveram fazer uma reunião de oração no dia 7 de setembro, feriado.
E nessa reunião de oração resolveram buscar a Deus. Foram para lá para isso, para buscar Deus, buscar mais Deus, buscar a presença de Deus. Fizeram um piquenique ali depois. E no final resolveram fazer uma oração, todos reunidos em conjunto. Pastor Jorge e o seu filho, Wagner, foram orar de forma separada, mas o grupo dos 70 ficaram ali, orando. Quando o pastor Jorge e o seu filho Wagner resolveram voltar do seu momento de oração, ao chegar perto dos grupos, eles ouviram uma gritaria. Imagine, 70 batistas. 70 batistas, a grande maioria ali talvez tradicional, inclusive o pastor Jorge, batistão de 4 costados, como ele fala. Aquela gritaria, o pastor Jorge foi até o local, espantado por causa do barulho. Quando chega lá, percebe que as pessoas não estão gritando à toa. O Espírito Santo havia descido sobre elas. As pessoas, então, tradicionais, falando em línguas. E não só falando em línguas, outras interpretando, outras tendo visões. E, de repente, no meio desse povo, uma corrente de estrelas se manifesta diante dos olhos do pastor Jorge e do seu filho Wagner. E desse grupo, essa corrente de estrelas salta para o céu e some no infinito, ligando esse grupo ao céu. É dado o avivamento da casa de Deus, a igreja que está proporcionando esse estudo para você. Nós temos a nossa história de avivamento. 70 irmãos já se transformaram em muito mais do que 30, 40, 50 mil pessoas que são ou já foram membros dessa igreja. 70 irmãos do interior de São Paulo espalharam os ramos dessa igreja por cidades vizinhas e por países na Europa, na Ásia, na América do Norte. Nós temos a nossa história aqui também. A unidade entre irmãos que sonharam um sonho só, nessa unidade de propósito, fez com que o Espírito Santo fosse derramado. E eles descobriram que era tudo o que eles precisavam. A unção do poder, ou melhor, o poder da unção do Espírito Santo derramado sobre eles. O poder da unção do Espírito Santo é a causa e é também o efeito. É o início e é também o fim. Mas é também o meio para que a igreja cresça e avance. Se você e eu não atrapalharmos, irmãos, se a gente não atrapalhar, a igreja cresce. A unidade entre nós, unidos no mesmo sonho, no mesmo propósito, vai fazer essa igreja crescer. Qual é o princípio que nós aprendemos aqui? Unidade de propósito. Sonhar o sonho de Deus, que é uma igreja poderosa a qual Ele vem buscar. E ter objetivos para a sua comunidade. Você querer ter objetivos para a sua comunidade. É união, é unidade de propósitos, é sinergia, é maturidade, é interdependência. Meu querido, eu espero que esses 5 episódios curtos, mas muito contundentes, ao meu ver, por causa dessa leitura que é muito contundente, poderosa, verdadeira e confrontativa, tá? Eu espero que esses 5 episódios tenham te provocado a deixar a palha, o madeira e o feno de lado. E você tenha o desejo de buscar a matéria-prima do ouro, da prata e das pedras preciosas. E almejar pelos testes divinos. Porque a nossa tribulação, pequena tribulação, não é nada comparada para a glória que nos há reservada. Para a glória que há de vir. E eu acredito, meu irmão, numa igreja poderosa. Mais poderosa do que a igreja primitiva. E essa igreja é a igreja que Cristo vem buscar, é a igreja dos últimos dias. Sabe por que eu acredito nessa igreja? Primeiro, pelo que está acontecendo no mundo aí fora. O mundo não está resolvendo viver agora uma liberdade. Eles estão destruindo e chutando os princípios divinos. E não há outro fim para quem destrói os princípios, a não ser destruído. Quem quebra princípio é quebrado. Ponto. Se uma sociedade inteira resolve quebrar os princípios, a sociedade será quebrada. Por Deus, evangelista? Não, a própria sociedade vai sucumbir. Quem estará num estandarte?
Quem estará no estandarte? Proclamando e vivendo nos princípios divinos. A igreja. É por isso, em primeiro lugar, que eu acredito numa igreja poderosa, mais poderosa do que a igreja primitiva, porque o mundo vai precisar olhar para a igreja e entender, puxa, esse povo simples tem um poder que transforma vidas. Eu não aguento mais esse mundo do jeito que está, eu preciso olhar para eles. E essa igreja vai ser uma igreja cheia de dons, cheia de talentos, cheia de unção, cheia da autoridade do Espírito Santo, mais do que a igreja primitiva, na minha opinião. Essa é a minha primeira convicção, ou melhor, a primeira base da minha convicção. E a segunda base da minha convicção é o que Deus fez na nossa igreja e tem feito. O que Deus investiu aqui em nível de conhecimento, lembrem das duas bases que eu falei no primeiro episódio, do conhecimento e da unção, o investimento que Deus fez aqui na figura do pastor Jorge, da sua liderança e daqueles que são os seus discípulos. O que Deus construiu aqui em conhecimento e em unção não é para poucos anos, não é para poucas gerações, pelo contrário, é para preparar uma igreja poderosíssima, a igreja que Cristo virá buscar. E eu arrisco em dizer, meu irmão, que o grande avivamento que está por vir no mundo, a nossa igreja, Casa de Deus, será a mais, se não for uma das, será a mais relevante nesse aspecto, por causa do investimento feito aqui, na minha vida e na tua vida. Sonhe alto, querido, sonhe bem alto, sonhe muito alto. É provável que você já tenha visto aí nós fazendo campanhas na nossa igreja, principalmente a campanha Arca da Conquista. É uma campanha que te confronta o teu bolso, confronta o teu sustento, confronta a tua fé, confronta as tuas convicções. Mas isso é muito bom, a igreja é lugar de confronto. Nós temos outras campanhas que nós fazemos, campanhas no começo do ano, temos as conferências, temos oportunidades de sobra para você se conectar conosco nas redes sociais, através das pregações presenciais. Venha na igreja, meu querido. Nós estamos tomando todos os cuidados aqui nesse ano de 2021. Esteja presente aqui. Esteja ligado na sua igreja, porque o que a sua igreja é o que você é. E o que você é o que a sua igreja é. Esse é o seu nível de influência na igreja. Queira trazer uma boa influência, agindo com proatividade, agindo com sabedoria, com inteligência, querendo amadurecer, buscando a sua independência dos seus problemas e picuinhas. E quando você conquistar essa independência, passar a olhar para o próximo e tentar ajudá-lo ou ajudá-lo a vencer a sua dependência também, para que você e ele cresçam em maturidade e criem essa união de força, união de poder, essa sinergia, essa interdependência, para fazer acontecer essa igreja dos sonhos. E o meu desejo, a minha oração é que esse sonho seja o seu sonho, o seu principal sonho, o sonho de Deus, de ter uma igreja viva, poderosa e eficaz. E essas foram as lições desse livro. Glória a Deus pela sua permanência aqui conosco. É certo e seguro que você ainda terá novos estudos aí pela frente. Continue ligado aqui nesse culto maravilhoso, nessa oportunidade que você tem no nosso canal no YouTube. Estaremos presentes nas redes sociais também. Aqui foi evangelista Rafael Dominicali, nesses 5 episódios desse estudo poderoso. Um beijo para você, que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Até mais.